Você já se perguntou qual seria a última lição que deixaria para o mundo se soubesse que seu tempo estava chegando ao fim? O recente falecimento do Papa Francisco nos confronta com uma verdade que muitas vezes tentamos ignorar: a certeza da morte e a incerteza do momento em que ela chegará. Esta realidade, embora desconfortável, carrega consigo uma sabedoria profunda que pode transformar completamente nossa maneira de viver. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você uma revelação poderosa sobre como a partida do Santo Padre pode se tornar um catalisador para uma transformação espiritual em sua própria vida. Enquanto o mundo inteiro reflete sobre o legado deste homem que tocou milhões de corações, existe uma mensagem oculta nas entrelinhas de seus últimos dias que poucos conseguem enxergar. Uma mensagem que não está nos noticiários, mas que pode mudar profundamente sua perspectiva sobre o que realmente importa. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma reflexão sobre a morte, mas um convite para despertar para uma vida mais plena e significativa. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa em que há banquete, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Esta passagem nos revela uma sabedoria contraintuitiva. Há um benefício espiritual profundo em confrontar nossa mortalidade. O Papa Francisco, em sua jornada final, nos oferece exatamente esta oportunidade. Você já parou para pensar que talvez estejamos tão ocupados construindo uma vida que esquecemos de viver com propósito? A partida de uma figura tão significativa, como o Papa nos convida a fazer uma pausa e questionar: estou vivendo de uma maneira que, quando o meu momento chegar, deixarei um legado de amor e fé como ele deixou? Esta é apenas a primeira de muitas perguntas transformadoras que exploraremos juntos nesta jornada de reflexão. Permaneça comigo até o final deste vídeo, pois vou revelar insights profundos que podem transformar sua compreensão sobre a vida e a morte, e, mais importante, sobre como viver cada dia com um propósito divino que transcende o tempo que temos na Terra. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Esta passagem, aparentemente contraditória, carrega uma sabedoria profunda que o Papa Francisco exemplificou em sua vida. Quando refletimos sobre o contexto desta escritura, percebemos que o autor de Eclesiastes não estava promovendo uma visão pessimista da vida, mas sim nos convidando a considerar como a certeza da morte deve moldar nossa maneira de viver. No tempo em que Eclesiastes foi escrito, muitos usavam a ideia de uma vida futura para justificar a exploração e injustiça no presente. O autor, porém, propõe um caminho inverso. É justamente porque a morte é inevitável que devemos viver com intensidade e propósito cada momento que nos é dado. A morte não é apenas um fim trágico, mas um professor que nos ensina o valor da vida. Quando olhamos para a jornada do Papa Francisco, vemos alguém que compreendeu profundamente esta verdade. Ele não viveu temendo a morte, mas permitiu que a consciência de sua mortalidade o inspirasse a viver com mais compaixão, humildade e coragem. Em cada encontro com os pobres, em cada gesto de reconciliação, em cada palavra de esperança, ele demonstrava uma compreensão de que nossos dias são limitados e, por isso mesmo, preciosos. Eclesiastes também nos diz no capítulo 3, versículo 20, tudo caminha para um mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Esta não é uma declaração de desespero, mas um lembrete da igualdade fundamental de todos os seres humanos. Diante da morte não há distinção entre ricos e pobres, poderosos e fracos. O Papa Francisco incorporou esta verdade em seu ministério, tratando a todos com igual dignidade e respeito.
Você já se perguntou como seria viver cada dia como se fosse simultaneamente o primeiro e o último? Imagine a intensidade, a gratidão e o propósito que preencheriam suas ações. Esta é a sabedoria que Eclesiastes nos oferece e que o Papa Francisco exemplificou. Jesus nos diz em João capítulo 11, versículos 25 e 26: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esta pergunta penetrante de Jesus nos convida a uma fé que transcende a morte física. Não é uma negação da realidade da morte, mas uma transformação de seu significado. A morte, vista através das lentes da fé cristã, não é o fim da história, mas um capítulo necessário para a plenitude da vida. O Papa Francisco viveu e morreu com esta convicção, não como uma fuga da realidade, mas como uma âncora que lhe permitiu enfrentar os desafios da vida com esperança inabalável. Quando refletimos sobre a morte, somos naturalmente levados a questionar: o que permanecerá de mim quando eu partir? Que legado deixarei para aqueles que virão depois? Estas não são perguntas mórbidas, mas convites para uma vida mais autêntica e significativa. A morte confere sentido à vida. Esta é talvez a lição mais profunda que podemos extrair tanto de Eclesiastes quanto do exemplo do Papa Francisco. Quando aceitamos nossa mortalidade, somos libertados da trivialidade e do materialismo que muitas vezes dominam nossas vidas. Começamos a viver não apenas para acumular, mas para contribuir, não apenas para receber, mas para dar. Você já notou como as pessoas que enfrentam sua mortalidade frequentemente experimentam uma clareza surpreendente sobre o que realmente importa? De repente, conflitos mesquinhos perdem importância, relacionamentos se tornam mais preciosos e o tempo é visto como o recurso inestimável que realmente é. Antes de continuarmos, se estas verdades estão tocando seu coração, deixe seu like e escreva "Vivo com propósito" nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e não perder outros conteúdos que alimentarão sua alma e fortalecerão sua fé. A morte não é apenas um fim, mas também um começo. Para o cristão, a morte física é a porta para a vida eterna prometida por Cristo, como nos lembra Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta esperança não nos isenta da dor da perda, mas nos oferece uma perspectiva que transcende o sofrimento presente. O Papa Francisco, em sua última lição, nos convida a olhar para além do horizonte visível, a viver com os olhos fixos na eternidade, não como uma fuga das responsabilidades presentes, mas como uma fonte de coragem para enfrentá-las com amor e integridade. Quando visitamos uma casa em luto, como sugere Eclesiastes, somos confrontados com nossa própria mortalidade. Este confronto, embora desconfortável, pode ser profundamente transformador. Nos lembra que não somos donos do tempo, que cada momento é um dom precioso que deve ser vivido com gratidão e propósito. A última lição do Papa Francisco é, portanto, um convite para vivermos plenamente no presente, com os olhos fixos na eternidade. É um chamado para transformarmos a consciência da morte, não em medo paralisante, mas em motivação para amar mais profundamente, perdoar mais prontamente e servir mais generosamente. Como podemos transformar esta profunda reflexão sobre a mortalidade em uma vida mais significativa e plena? Existem estratégias práticas que podemos implementar hoje mesmo para viver o legado que desejamos deixar.
Vamos explorar juntos 2 caminhos concretos que o Papa Francisco exemplificou e que podemos incorporar em nossa própria jornada. A primeira estratégia é o que chamo de viver com o fim em mente. Esta abordagem nos convida a regularmente fazer um exercício de perspectiva eterna. Imagine-se no final de sua vida, olhando para trás. Que tipo de pessoa você gostaria de ter sido? Que relacionamentos você gostaria de ter nutrido? Que contribuição você gostaria de ter feito para o reino de Deus e para a humanidade? Este exercício não é mórbido, mas profundamente libertador. Quando claramente visualizamos o legado que desejamos deixar, nossas prioridades diárias naturalmente se alinham com valores eternos. O Papa Francisco demonstrou isto ao priorizar consistentemente os marginalizados e vulneráveis, mesmo quando isso significava desafiar estruturas estabelecidas. Ele viveu cada dia com a consciência de que prestaria contas a Deus, não apenas por suas palavras, mas por suas ações. Para implementar esta estratégia em sua vida, comece dedicando 15 minutos por semana para reflexão e oração sobre seu legado espiritual. Pergunte-se: se eu partisse hoje, pelo que seria lembrado? Minha vida tem refletido os valores do reino que professo acreditar. Este exercício regular de autoexame nos ajuda a identificar áreas onde nossas ações podem não estar alinhadas com nossos valores mais profundos. Um desafio comum nesta prática é a tendência de cair em extremos. Ou nos tornamos obcecados com realizações, ou paralisados pelo medo de falhar. A sabedoria está em encontrar o equilíbrio, como nos ensina Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos mostra que viver com o fim em mente não significa perfeição, mas direção. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar e continuar, caminhando em direção ao alvo. O Papa Francisco exemplificou esta verdade em sua própria vida, reconhecendo abertamente suas imperfeições enquanto continuava avançando em sua missão. Você já se perguntou como suas decisões diárias estão moldando seu legado eterno? Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é um tijolo na construção do testemunho que deixaremos. A segunda estratégia prática é o que podemos chamar de praticar a presença consciente. Esta abordagem nos convida a estar totalmente presentes em cada momento, reconhecendo-o como um dom precioso de Deus. Em um mundo de distrações constantes, a capacidade de estar verdadeiramente presente é revolucionária. O Papa Francisco era conhecido por sua capacidade de fazer cada pessoa com quem interagia sentir-se verdadeiramente vista e valorizada. Mesmo em meio a multidões, ele conseguia criar momentos de conexão autêntica. Esta qualidade não é resultado de técnicas de comunicação sofisticadas, mas de uma profunda compreensão do valor infinito de cada ser humano criado à imagem de Deus. Para cultivar esta presença consciente em sua própria vida, comece estabelecendo momentos diários de desconexão digital. Períodos onde você deliberadamente se afasta de dispositivos eletrônicos para estar plenamente presente com Deus, consigo mesmo e com os outros. Durante estes momentos, pratique a observação atenta. Note os detalhes ao seu redor. Escute profundamente quando alguém fala. Saboreie cada momento como um dom divino. Um desafio significativo nesta prática é nossa tendência cultural de valorizar a produtividade acima da presença. Frequentemente, nos encontramos fazendo várias tarefas simultaneamente, respondendo e-mails enquanto conversamos com um ente querido, ou mentalmente planejando o futuro enquanto deveríamos estar aproveitando o presente.
Jesus nos adverte sobre esta tendência em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta passagem não nos encoraja a irresponsabilidade, mas nos convida a confiar em Deus o suficiente para estar plenamente presentes no momento atual. O Papa Francisco demonstrou esta confiança ao longo de seu pontificado, abordando questões urgentes sem ser consumido pela ansiedade sobre o futuro. A prática da presença consciente nos conecta profundamente com a realidade da eternidade. Quando estamos verdadeiramente presentes, experimentamos vislumbres da eternidade no tempo, momentos onde o véu entre o céu e a terra parece mais fino. Estes momentos de transcendência nos lembram que somos seres eternos, vivendo uma existência temporal. Imagine como seria sua vida se você praticasse estas duas estratégias consistentemente, vivendo com o fim em mente e cultivando uma presença consciente em cada momento. Como seus relacionamentos seriam transformados? Como suas prioridades mudariam? Como sua conexão com Deus se aprofundaria? A morte do Papa Francisco nos lembra que não é a duração de nossa vida que importa, mas sua profundidade. Não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Não é a quantidade de realizações que acumulamos, mas a qualidade do amor que compartilhamos. Assim como uma árvore plantada à beira de um rio estende suas raízes profundamente para buscar nutrição, somos chamados a estender as raízes de nossa fé nas águas vivas da eternidade. Esta conexão profunda nos permite permanecer firmes mesmo quando os ventos da adversidade sopram e continuar dando frutos mesmo nas estações de seca. Você já experimentou a paz profunda que vem quando vivemos alinhados com nossos valores mais profundos? Quando nossas ações diárias refletem nossa fé, experimentamos uma integridade interior que transcende as circunstâncias externas. Esta é a paz que Jesus prometeu. Não a ausência de problemas, mas uma presença constante em meio às tempestades da vida. Neste momento, convido você a uma pausa. Não apenas uma pausa na leitura destas palavras, mas uma pausa verdadeira. Um momento de quietude, onde podemos permitir que estas reflexões sobre vida e morte, eternidade e propósito penetrem profundamente em nosso ser. Respire profundamente. Permita-se sentir o peso e, simultaneamente, a libertação que vem com a aceitação de nossa mortalidade. À medida que refletimos sobre a última lição do Papa Francisco, peço que você considere sinceramente: como você tem vivido cada dia? Seus momentos têm sido preenchidos com o que realmente importa ou têm sido consumidos por preocupações passageiras que, diante da eternidade, perdem todo o significado? Quando você pensa nas pessoas em sua vida, família, amigos, colegas, até mesmo estranhos com quem cruza, você tem estado verdadeiramente presente com eles? Tem demonstrado o amor de Cristo de maneiras tangíveis e significativas? Ou tem permitido que distrações e agendas ocupadas roubem estes momentos preciosos de conexão autêntica? Se você fosse chamado para a eternidade hoje, quais relacionamentos você gostaria de ter nutrido mais profundamente? Quais palavras de amor, perdão ou gratidão você gostaria de ter dito? Quais atos de serviço ou generosidade você gostaria de ter realizado? Estas perguntas não são destinadas a provocar culpa, mas a despertar, a nos acordar do entorpecimento da rotina e nos convidar a uma vida mais consciente e intencional. Como nos lembra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. No final, o que permanecerá não serão nossas conquistas, posses ou títulos, mas o amor que compartilhamos e as vidas que tocamos. Esta é a essência da última lição do Papa Francisco. Uma vida bem vivida é uma vida vivida em amor. Agora, gostaria de guiá-lo em uma oração. Onde quer que você esteja, se possível, feche seus olhos e abra seu coração para este momento sagrado de conexão com o Divino. Pai Celestial, diante de Ti, reconhecemos nossa fragilidade e a brevidade de nossos dias. Como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Hoje, inspirados pela vida e pelo legado do Papa Francisco, pedimos esta sabedoria. A sabedoria de viver cada momento plenamente conscientes de nossa eternidade. Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que temos vivido superficialmente, correndo de uma atividade para outra, sem parar para realmente ver, ouvir e amar aqueles que colocaste em nosso caminho. Perdoa-nos por termos valorizado o que é passageiro em detrimento do que é eterno. Espírito Santo, renova em nós a consciência de nossa mortalidade, não para que vivamos com medo, mas para que vivamos com propósito. Que cada manhã, ao despertar, possamos dizer como o salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jesus, Tu que venceste a morte e nos ofereceste vida eterna, ensina-nos a viver à luz da eternidade. Que possamos, como Paulo, dizer verdadeiramente: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Liberta-nos do medo da morte para que possamos abraçar plenamente a vida que nos deste. Pai, oramos por aqueles que estão enfrentando sua própria mortalidade neste momento. Os doentes, os idosos, os que receberam diagnósticos terminais. Envolve-os com Tua paz que excede todo o entendimento. Que eles possam sentir Tua presença tangível em cada momento de incerteza. E para cada um de nós, Senhor, pedimos a graça de viver este dia, este momento, como um dom precioso. Que nossas palavras sejam gentis, nossas ações generosas e nossos corações abertos ao Teu amor transformador. Em nome de Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida abundante. Amém. Ao abrir seus olhos, espero que você se sinta renovado e recentrado no que verdadeiramente importa. Esta reflexão sobre nossa mortalidade não é um fim em si mesma, mas um portal para uma vida mais plena, mais consciente e mais alinhada com os propósitos eternos de Deus. Antes de continuarmos, se esta palavra tocou seu coração e você ainda não interagiu, deixe seu like agora mesmo e escreva "Vivo para a Eternidade" nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber diariamente mensagens que renovarão sua fé e fortalecerão sua caminhada espiritual. A morte do Papa Francisco nos lembra que somos todos peregrinos nesta terra. Nossa cidadania verdadeira está nos céus, e nossa jornada aqui, por mais longa ou breve que seja, é apenas um prelúdio para a eternidade que nos aguarda. Como escreveu C.S. Lewis, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Esta perspectiva eterna não nos torna menos engajados com o mundo presente, mas mais. Quando compreendemos que cada ato de bondade, cada palavra de verdade, cada expressão de amor tem ramificações eternas, nossa vida cotidiana adquire uma profundidade e significado que transcendem o momento presente. Você já sentiu aquela sensação profunda de que foi criado para algo mais do que apenas existir, trabalhar, consumir e morrer? Aquele anseio por significado e propósito que nenhuma conquista terrena parece satisfazer completamente?
Este é o eco da eternidade em seu coração. Um lembrete constante de que você foi criado não apenas para o tempo, mas para a eternidade. A última lição do Papa Francisco é um convite para vivermos na intersecção do tempo e da eternidade, para permitirmos que nossa consciência do infinito informe e transforme nossa experiência do finito. É um chamado para sermos, como Jesus nos instruiu, sal da terra e luz do mundo. Pessoas cuja presença traz sabor, preservação e iluminação a um mundo frequentemente insípido, deteriorado e obscurecido. Ao chegarmos ao final desta reflexão sobre a última lição do Papa Francisco, percebo que estamos diante de uma escolha fundamental. Viveremos apenas no tempo ou viveremos para a eternidade? Viveremos acumulando ou contribuindo? Viveremos temendo a morte ou abraçando plenamente a vida? A mensagem que o Papa Francisco nos deixa não é sobre como morrer, mas sobre como viver. É um convite para transformarmos nossa consciência da mortalidade em um catalisador para uma vida mais significativa, mais generosa e mais alinhada com os propósitos eternos de Deus. Quando compreendemos que cada momento é um dom precioso, cada encontro uma oportunidade sagrada e cada desafio um convite para crescimento, começamos a viver não apenas existindo, mas verdadeiramente vivendo. Como nos lembra o salmista no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esta sabedoria não é meramente intelectual, mas profundamente prática. Ela se manifesta na forma como tratamos os outros, nas prioridades que estabelecemos, nas escolhas que fazemos diariamente. Quando vivemos com a eternidade em mente, naturalmente, nos tornamos mais pacientes, mais compassivos, mais generosos, refletindo mais fielmente a imagem de Cristo em nós. O legado do Papa Francisco nos convida a fazer 3 perguntas fundamentais que podem transformar nossa vida a partir de hoje. Primeiro, como posso amar mais profundamente aqueles que Deus colocou em meu caminho? Segundo, como posso usar meus dons e talentos para servir mais generosamente aos outros? Terceiro, como posso viver cada dia com uma consciência mais aguda da presença de Deus? Estas não são perguntas para serem respondidas uma única vez, mas para serem revisitadas continuamente em nossa jornada espiritual. São convites para uma vida de crescimento constante e transformação contínua. Meu desejo é que esta reflexão sobre a última lição do Papa Francisco não seja apenas um momento passageiro de inspiração, mas um ponto de inflexão em sua caminhada espiritual. Que você possa, a partir de hoje, viver cada dia com maior consciência de sua eternidade, maior gratidão pelo presente e maior esperança no futuro que Deus preparou para aqueles que o amam. Fortaleça sua fé deixando seu like, comentando sua experiência e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do valor infinito de cada momento que Deus nos concede. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre, guiando seus passos na jornada entre o tempo e a eternidade. Que você possa viver cada dia como um reflexo fiel da glória que está por vir. A paz do Senhor seja com você.